Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vou ler do verso 1 ao 15. João 3, versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, não é novidade para nós, né? Não é novidade para ninguém mais. Nós vivemos numa época em que temos acesso a muitas informações e por diversos meios, né? Diversas fontes, várias fontes nos trazem informações todos os dias, né? Nós temos material impresso, né? Material publicado na internet, né? E aí tem escritos, áudios, vídeos, muitos comentários, debates, palestras. Talvez até a gente possa classificar as pessoas hoje em dia em 3 classes, levando em conta o conhecimento que eles têm a respeito de algum assunto, né? Existe, então, basicamente, né? É possível, de repente, classificar essas pessoas como aqueles que são ignorantes, né? Não usando o termo de forma jocosa, mas referindo àqueles que não conhecem nada sobre um assunto. Ele é ignorante àquele assunto, né? E não sabe nem perguntar alguma coisa a respeito daquele tema proposto, né? Existem aqueles que podem ser classificados como os conhecedores, aqueles que, pelo menos, eles conhecem algo sobre o tema que está sendo tratado, né? Conseguem articular algumas perguntas centrais sobre aquele tema ali. Pessoas que ainda têm muito para aprender, mas que já podem fazer algum comentário até interessante a respeito do tema que está em pauta. E existem os especialistas, né? Aqueles que podem formular algum arrazoado mais elaborado, né, sobre o tema, ensinar o assunto para quem estiver interessado. Esses seriam os especialistas, né? É certo também que, muitas vezes, a impressão que a gente tem é que existe basicamente 2 tipos só de pessoas, no final das contas, que são os ignorantes e os especialistas, né? Parece ser assim, às vezes, a impressão que a gente tem. Mas isso devido à competitividade que a gente tem hoje, né? Uma competitividade que se instalou devido à necessidade de sempre ter voz, sempre ter o que falar a respeito de um tema. E a gente sabe que não é bem assim, né? Às vezes a gente sabe que, na maioria das vezes, o que a gente tem a fazer é ficar calado e ouvir, né? Aquele que tenha algo a dizer.
mas não é isso que acontece, né? E isso acontece em qualquer área, né? Nas ciências acontece, né? Seja ela econômica, política, biológica, social. Não acontece muito nas exatas, né? Porque existe uma certa aversão aí, né? Mas também existe na teologia, nos esportes. Todo mundo é especialista em alguma coisa, geralmente, né? E geralmente todo mundo se diz especialista, mas na verdade só tem o desejo de emitir algo a respeito do assunto. E basicamente porque a gente tem hoje um microfone democrático chamado mídia social, né? Então amplificou muito isso, né? Ampliou muito, e até mesmo esse desejo de ter algo para falar a respeito de alguma coisa. Mas não é, na verdade, na maioria das vezes, não, é melhor ficar calado mesmo, né? Mas pensando aqui no texto lido, por que eu trouxe essa reflexão? Porque aqui a gente tem basicamente um especialista, né? Temos aqui um fariseu conversando com Jesus. O texto lido aqui diante de nós, a gente tem esse homem chamado Nicodemos, um especialista da lei, um especialista a respeito da atividade dos profetas, pelo menos era para ser assim, né? Pela posição que ocupa. E ele está num momento especial da vida dele diante do Senhor Jesus. Pelo que a gente pode perceber aqui, parece que Nicodemos ele estava intrigado com os acontecimentos que envolvem Jesus ali, e é relatado por João no final do capítulo 2, né? E resolve buscar um momento a sós com Jesus para questionar Jesus e tirar as dúvidas a respeito daquilo que está acontecendo, né? A construção aqui da narrativa de João diz que ali no final do capítulo 2, se vocês quiserem voltar um pouquinho atrás aí no texto, João 2, 23, diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não lhes confiava a eles, porque conhecia a todos. Ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, né? E aí, na sequência, aparece aqui Nicodemos, né? Um fariseu, principal entre os judeus, diz o verso 1 do capítulo 3, indo até Jesus para entender o que estava acontecendo ali. E isso tudo agora sendo narrado, sendo registrado pelo evangelista João. Nicodemos ele começa essa relação com Jesus de forma tímida até, e parece até com certo medo de ser visto com Jesus, né? Por isso que ele vai até Jesus de noite, né? Temos outras passagens nesse mesmo evangelho que aí a gente já vê esse mesmo Nicodemos em uma outra condição, já mais posicionado, mas esse não é o momento ainda. Em outros momentos aqui, no capítulo 7, por exemplo, verso 51, ele argumenta junto com outros judeus sobre a maneira sobre a importância de ouvir primeiro Jesus antes de condenar ele, né? Então ele já se posiciona mais ao lado de Jesus, ele já sabe quem é Jesus, né? E lá no final do Evangelho, no capítulo 19, verso 39, esse mesmo Nicodemos, como narra o próprio texto, ele aparece junto com o José de Arimateia, sepultando o Senhor Jesus. Ele vai, aqui começou, parece, a relação com ele, com Jesus, e ele vai até o final, até onde os discípulos, aqueles 12 que foram chamados por Jesus, não foram, né? Mas nesse momento aqui parece que esse especialista da lei e dos profetas, ele está sem ter o que dizer a respeito do Senhor Jesus e com muitas perguntas na cabeça, precisando conversar com o Senhor. Notem a afirmação que temos aqui no verso 2, a afirmação de Nicodemos. Ele fala o seguinte: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Essa é a palavra do próprio Nicodemos, né? Parece que esse homem, então, ele está entre alguns fariseus, diz aqui, né? Sabemos, ele usa um plural aqui, sabemos, né? Que és mestre vindo da parte de Deus. Parece que ele está aqui no meio de alguns fariseus que já estavam percebendo os sinais que Jesus estava fazendo e associando esses sinais com o próprio Deus. Eu acho que estava vindo à memória deles alguns textos do Antigo Testamento que falavam a respeito da vinda do Filho do Homem com sinais e prodígios, né? Mas Jesus ele não deixa a Nicodemos ele se adiantar muito na sua fala, né? E interrompe com uma afirmação.
É bem interessante essa construção aqui, né? E Jesus fala, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus interrompe, parece que conduzindo ali, Jesus ele assume as rédeas da conversa, né? Como um grande especialista do assunto que é, e conduz a mente de Nicodemos para onde ela deve ir, né? E aí ele faz essa afirmação aqui. Jesus fala claramente, então, sobre regeneração. Todas essas dúvidas estão na cabeça de Nicodemos, porque ele não entendeu a necessidade de uma regeneração, e uma regeneração espiritual. Este novo nascimento tem a ver, então, com esse recomeço para um novo destino. Não tem como alcançar um novo destino, aqueles que estão perdidos, seus delitos e pecados, sem que tenha um novo recomeço. E Jesus sabe da necessidade desse homem aqui de ter um novo recomeço, porque é a necessidade de todos os homens, para que eles cheguem no fim, que eles não estão numa estrada que eles não estão trilhando, vamos pensar assim, né? Se o destino de todos é a perdição, porque nós todos nascemos pecadores, como diz lá Paulo em Romanos 3, no verso 23, para ver o reino de Deus, nós precisamos então nascer de novo. Essa é a lógica. E nascer de novo e não na condição daquele primeiro nascimento que nós tivemos, né? Nicodemos, então, aqui ele segue, parece que aí ele segue a sugestão do Mestre Jesus, do Senhor, e faz a pergunta pertinente. Ele entra no assunto que verdadeiramente era muito importante para que ele refletisse naquele momento. E aí no verso 4 a gente tem a pergunta de Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A gente pode perceber, então, aqui o interesse de Nicodemos no assunto, né? Ele continua a argumentar. Mesmo que Nicodemos esteja pensando aqui figuradamente nesse novo nascimento, né? No sentido de que esse novo nascimento fosse uma transformação de pensamento, uma transformação de conduta, ele ainda pensava em termos de capacidade pessoal. Esse porventura, né? Porventura, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Ou seja, eu posso, sendo velho já, porventura eu posso voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Parece que toda a frase dele está carregada ainda muito de um poder pessoal, né? E Jesus ele está conduzindo a conversa justamente para o outro lado. Jesus está falando sobre uma transformação especial, espiritual, uma transformação promovida pelo Espírito Santo, ele vai dizer mais à frente, né? Então Jesus passa a ensinar esse homem a respeito disso nos próprios termos do judaísmo. Aí ele volta, ele força a mente de Nicodemos a pensar como um judeu deveria pensar, um judeu genuíno, um verdadeiro israelita. E aí Jesus fala, verso 5 em diante até o 8, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é a afirmação do Senhor. E aqui, o nascer da água e do Espírito, ele está fazendo aqui referência a esse novo nascimento que é esperado daqueles que querem ver o reino de Deus, aqueles que querem entrar no reino de Deus. Se, no primeiro momento, Jesus falou para Nicodemos, né, que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo, agora ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui a gente tem sinônimos, né? A gente não precisa fazer aqui, elaborar muita coisa para entender isso aqui, são sinônimos, tá? Nascer de novo e nascer da água e do Espírito é a mesma coisa, sobre a mesma coisa que Jesus está se referindo, né? Da mesma forma que ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus são sinônimos também, a gente pode encarar dessa forma, tá? Então, aquele que quer ver o reino de Deus precisa nascer de novo, né? E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mesma coisa.
Jesus ainda adverte aqui, Nicodemos, não te admires disso. Você já deveria saber a respeito disso. Você é especialista. Você não é ignorante. Você não é um mero conhecedor. Você é especialista. Você deve saber disso. Nesse momento, era para vir na mente desse fariseu aqui, chamado Nicodemos, pelo menos duas coisas. Primeiro, era para vir na mente desse fariseu aqui algumas passagens do Antigo Testamento que falam nesses termos aqui. E falam nesses termos já apontando para a necessidade de uma transformação gerada pelo Espírito Santo, gerada pelo próprio Deus. Né? Passagens do Antigo Testamento que falam sobre água e Espírito nesse contexto. Sobre a água, nós temos, normalmente, o uso trazendo a ideia de renovação, de purificação. Né? Ezequiel 36, o 25 e 26 diz assim, ó, então aspergirei, o profeta falando, hein? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro dele o meu espírito. O espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Água, espírito, né? Promovendo uma transformação espiritual, tirando um coração de pedra e dando um coração de carne, um coração insensato para um coração de um adorador. No mesmo contexto aqui também, que eu li Ezequiel 36, em Ezequiel 37 a gente vai ter aquele episódio em que é narrado, é feito aquele relato a respeito do Vale dos Ossos Secos, lembram? Onde o Senhor, Ele traz vida para aqueles ossos, né? E a nova vida, por conta da ação do Espírito Santo que vivifica aqueles que estão ali. Também tem a ver também com a passagem de Joel, que profetiza a vinda do Espírito Santo, né? A vinda do Espírito Santo que marca o início da era da igreja, sob o novo pacto, a nova aliança com Cristo Jesus no seu sangue. Tudo isso era para ter vindo à mente desse fariseu chamado Nicodemos. E ele passar a entender a respeito do que Jesus está falando, o que ele está propondo a ele. E parece que ele começa a dar ouvido, né, ao Senhor Jesus, pelo menos é o que a sequência do Evangelho e as outras aparições de Nicodemos nesse Evangelho mostram. Parece que ele ouviu ao Senhor e passou a confiar naquele ali que estava dentro dele, como aquele que haveria de vir, pregar arrependimento de pecados, chamar pecadores e dar a vida para resgate de muitos. E ele testemunhou isso. Ele foi até o sepultamento do Senhor Jesus ao lado dele. Nicodemos também deveria lembrar, quando ele ouve essas palavras de Jesus aqui, ele deveria lembrar também do batismo de João Batista, que tinha acabado de acontecer. Estava no contexto geral dos assuntos ali. Foi assunto em toda a Judéia, né? Deveria vir à mente desse homem tudo que cerca o batismo de João Batista. E a sua mensagem, a mensagem de João Batista lá em Mateus 3:2, diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não vai ver, não vai entrar nesse reino. A mensagem de João Batista era justamente essa, arrependem-se, porque está próximo o reino de Deus. O rei chegou, e quando o rei chega, ele chega para instaurar o seu reino. No verso 11 ainda de Mateus 3, João Batista fala, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que venha depois de mim, ele está falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com água para arrependimento e batismo com o Espírito Santo e com fogo, revelando essa transformação espiritual que é necessária acontecer no coração de cada indivíduo. Agora, então, a relação entre Jesus e Nicodemos ela está estabelecida, né? E Nicodemos abre o seu coração, admitindo a sua incapacidade de compreender, de entender o que está sendo proposto aqui por Jesus. E aí ele pergunta, como pode suceder isso, Senhor?
Como pode acontecer isso? Ele não entendia ainda. E essa pergunta do fariseu aqui é uma pergunta genuína, uma pergunta que brota de um coração que quer conhecer mais desse que está na frente dele aqui, desse que está fazendo esses sinais e maravilhas. O que Jesus está falando para Nicodemos aqui é: ninguém pode alçar a si próprio a esta condição de desfrutar do reino de Deus, Nicodemos. Não basta ser da família de Abraão, não basta ser filho de Isaque, não basta nem mesmo ser de Israel, como Paulo diria lá no capítulo 9 de Romanos, né? Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Você não entendeu ainda isso? É preciso um novo nascimento. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso uma transformação miraculosa, extraordinária, transformadora, que converte o coração do homem. É necessário um outro nascimento, um milagre. Nicodemos precisava entender melhor, por isso ele pergunta: como pode suceder isso? Nós sabemos que, por termos nascido em pecado, né, irmãos, com a natureza, nossa natureza pecaminosa, nós não nos inclinamos para a vontade de Deus. Isso é um fato, Paulo vai falar isso, né? Não encontramos prazer na lei do Senhor. Nós somos, por natureza, filhos da ira, nascemos nessa condição. Não amamos a Deus sobre todas as coisas, consequentemente, somos egoístas, não amemos o próximo como a nós mesmos, né? Tudo isso porque a nossa carne pende, né? O pendor da carne, como diria Paulo, pende. O pendor da nossa carne é inimizade contra Deus. Nascemos nessa condição. Nascemos pecadores. Nascemos inimigos de Deus. Mas Nicodemos não compreendia isso. Ele não compreendia isso e não conseguia associar isso com a entrada no reino de Deus. Sobre entrar no reino de Deus, Nicodemos ele entenderia expressões como guarde os mandamentos, cumpra as ordenanças. Mas nascer de novo para Nicodemos não encaixa. Não encaixa, isso aqui não encaixa. Mas é justamente o que Jesus vem e fala para ele. Nós sabemos, né, irmãos? Só encontraremos prazer na lei do Senhor, só buscaremos cumprir os mandamentos do Senhor quando formos transformados por Ele. Mas a mentalidade humana, ela tende sempre a pensar o inverso, né? Eu vou fazer algo para que eu possa entrar no reino de Deus. Jesus está falando, não está falando nada disso. Ele está falando, é preciso que tu nasças de novo para tu entender tudo isso. A resposta de Jesus foi, quanto a essa indagação, né, como pode suceder isso? A resposta de Jesus está aqui no verso 10 até o 15, e diz assim: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nesse ponto, Jesus passa a falar da necessidade que todo homem tem de dar ouvidos àquele que veio da parte do Pai. Nicodemos, se você não der ouvidos àquilo que eu tenho a te falar, você nunca vai entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus ele está falando isso para um mestre em Israel, e ele deveria compreender isso, mas o fato é que ele não compreende. O fato de ele não compreender revela a sua necessidade também de uma graça especial que o faça compreender. Ele não precisa somente nascer de novo, ele precisa compreender isso. Os textos, o texto aqui dos versos 12 e 13, eles não são fáceis não, de compreender. Não é por causa da nossa tradução não só. Mas é importante a gente ter uma noção do que Jesus está falando aqui no verso 12 e 13, né?
Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu no céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. O contraste aqui entre coisas terrenas e espirituais tem a ver com o conceito encontrado lá em Provérbios 30:4, onde é dito que a sabedoria divina ela só pode ser encontrada no céu. Ou seja, a sabedoria, então, trazendo para esse contexto aqui da fala de Jesus, Jesus está falando que a sabedoria dele é divina porque ele é divino. Ele veio da parte do Pai, ele foi enviado do Pai, ele desceu do céu. Ele não precisou subir até lá para depois retornar com essa sabedoria. A origem dele é aquela. É como se Jesus está falando, olha, as minhas obras, aquilo que eu tenho feito, testificam a respeito disso. Eu sou Deus, eu vim de lá. Lá sempre foi a minha morada, e eu vim aqui com um propósito específico. A sabedoria de Jesus é divina. Ele desceu do céu. Quando ele fala aqui de coisas terrenas, seria o novo nascimento, por exemplo. Se você não entende isso, né, o novo nascimento, por exemplo, apesar de isso, o novo nascimento por acontecer aqui, né, coisa terrena, porque acontece aqui, né, nessa terra, apesar da natureza sobrenatural que ela tem, mas quando ele fala de coisas terrenas, é, por exemplo, o novo nascimento. Se você não entende o novo nascimento, como você vai compreender as coisas celestiais, por exemplo, a magnitude do reino de Deus, a excelência do reino de Deus, essa relação que eu tenho com o Pai, essa possibilidade de ouvir e me encarnar e morrer por pecadores como você, eu ser santo, cumpridor de toda a lei, essas coisas celestiais, essas coisas de Deus. Nós somos dependentes do Filho do Homem para ter a revelação sobre essas coisas. Devemos ter consciência disso. Assim como Nicodemos tinha, nós temos também dependência do Filho de Deus para que a gente possa entender estas coisas. E Nicodemos aqui, ele ainda não tinha essa revelação, mas estava chegando, pela graça e misericórdia do Senhor. No verso 10 a 15 aqui, é como se Jesus estivesse falando a Nicodemos: Nicodemos, você tem visto os sinais que eu faço. Você sabe que ninguém pode fazer o que você tem visto se não vier da parte de Deus. Você tem visto o meu testemunho, mas precisa aceitar o meu testemunho. Nicodemos, eu sou o filho do homem profetizado por Daniel. Mas você não compreenderá isso se não nascer de novo. Nicodemos, eu sou a chave para o entendimento de tudo que envolve o reino de Deus. Pois eu sou o rei prometido que havia de vir. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo vindo da parte do Pai. Isso é chave para que você entenda tudo isso. E já trazendo, irmãos, algumas aplicações para nós aqui, pensando nessa necessidade de reconhecer em Jesus Cristo tudo isso, reconhecer que em Jesus Cristo nós temos acesso ao reino de Deus. Eu queria levar os irmãos a pensarem a respeito dessa necessidade que temos. Aqueles que ainda não conhecem, de conhecer para desfrutar do reino de Deus. E aqueles que já conhecem, de buscar conhecer cada vez mais o Senhor a quem servimos, para que dessa forma a gente seja fortalecido com a força que vem de Deus para os desafios que temos aqui na terra. Conhecer os atributos de Deus na pessoa de Cristo nos fortalece de uma maneira que nada pode ser comparado. Nos apropriar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo, que tem a ver com a nossa salvação, o propósito da nossa salvação, a maneira que ela acontece, para que a gente possa viver aqui de modo digno, né? De filhos de Deus, desse chamado que temos. Isso tudo, se apropriar de todas essas verdades, é o que nos faz fortes diante desse mundo tão confuso, tão desafiador, ambiente tão hostil, muitas vezes, para nós, né? No dia 25, muitas famílias celebraram o Natal. Muitos só celebraram a oportunidade de estar reunidos em família, e isso é importante.
Isso já tem o seu valor em si, né? Outros procuraram o isolamento para evitar as tristes memórias de uma época que se comemorava Natal em sua família e só dava confusão. Infelizmente acontece isso também. Alguns ficam mais isolados para não trazerem à memória lembranças tristes. O pecado só traz lembranças tristes, né? Nesse dia, também, dependendo do grupo que se reúne, temos a famosa celebração da harmonia, da trégua, para que possamos desfrutar de algum tipo de amor fraternal. Então, até se troca presentes, né? Simbolizando essa troca de bons sentimentos. Tem também aqueles que criticam a data, afirmando que é só uma data comercial. Mas tem aqueles que aproveitam a ocasião para trazer à memória o evento do nascimento do Senhor Jesus. Esses são felizes. O nascimento do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Maria, o nosso Senhor concebido pelo poder do Espírito Santo, aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos, aquele que foi crucificado, morto, sepultado, aquele que desceu ao Hades, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e de lá virá um dia julgar a todos. Aqueles que tomaram tempo para refletir a respeito desse glorioso Messias, eles fizeram um bom uso daquele tempo. O banquete, o presente, tudo isso tem seu valor, gente. Não estou criticando nada disso. Eu fiz isso em casa. Mas trazer à memória o Filho de Deus, que deu sua vida para que pudéssemos ter vida com Deus, é central. É central aproveitar essa data para fazer isso. Feliz a família que fez isso, que faz isso. Feliz a família que faz isso todos os dias, né? De uma forma ou de outra, né? Irmãos, nós temos o privilégio de fazer isso todos os dias, de poder testificar que temos visto o que temos visto, ensinar aos outros o que nos foi revelado. Nós podemos falar de coisas espirituais, podemos nos tornar especialistas nisso, nos tornar especialistas em coisas espirituais, para ter o que falar a esse mundo em trevas. Nós não podemos ser ignorantes a respeito daquilo que já foi revelado a nós. Jesus nos chamou para sermos especialistas nesse assunto. Pense dessa forma. Nós temos condições de sujeitar todo o nosso conhecimento adquirido em qualquer área. A verdade, sujeitar todo esse conhecimento à verdade que mais importa. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o Senhor de todo o universo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós não somos mestres lá em Israel, mas também sabemos que Jesus veio da parte do Pai e por isso operou os milagres que operou e que ainda opera até o dia de hoje, nesse mundo que Ele criou. Esses milagres passam por sustentar as leis físicas que mantêm o universo em perfeita harmonia. Esses milagres mantêm inalterado o plano da redenção para toda a criação, apesar dessa livre agência que nós temos, seres humanos. Ele mantém inalterado. Um grande milagre. Esses milagres passam por Ele fazer convergir para Ele todas as coisas, apesar do mal que está no mundo. É um grande milagre, gente. Não somos consumidos pela ira dele. O mal, ele não nos alcança como poderia nos alcançar, porque ele continua operando milagres. Irmãos, nós temos acesso a essas verdades celestiais que nos foram reveladas e a entendimentos, e a esses entendimentos porque Cristo nos deu. Nós estamos em Cristo.
Aquele que foi um dia uma criança, nasceu numa manjedoura, ele se tornou um homem feito, um homem perfeito, um homem com a grande missão de cumprir a vontade do Pai que o enviou, e ouviu dele, do Pai: eu te aprovo, tu és meu filho amado, eu me alegro em ti, eu me alegro com a tua obediência, eu me alegro com essa tua determinação de fazer cumprir a minha vontade. O Filho de Deus que experimentou o desamparo pontual do Pai, num dado momento da sua vida, para que nós não experimentássemos o desamparo eterno. Esse Jesus Cristo, o Senhor do Universo, Ele moveu a mão em nossa direção e nos fez nascer de novo. Um grande milagre que transformou nossas vidas. E de muitos que estão ao nosso redor, esperando que isso aconteça, vai acontecer, se assim Deus permitir. Nicodemos passou pelo processo inicial de conhecimento de Jesus e foi ajudado por ele, como muitos de nós aqui passamos, como outros estão passando ainda nesse momento, talvez alguns aqui, e por outros, e como outros irão passar, talvez alguns aqui ainda que não passaram por esse momento transformador da ação do Espírito Santo, mas vão passar. Adiante nós temos, como eu já falei, Nicodemos se mostrando um defensor do Senhor Jesus junto aos fariseus e tendo o privilégio de participar do último momento do Senhor Jesus aqui antes da sua ressurreição, o sepultando junto com José de Arimateia. Que possamos, diante dessa tamanha revelação que o Senhor Jesus tem dado a nós, fazer bom uso de cada momento da nossa vida para a honra e glória dele. Essa deve ser a motivação principal que passa pela nossa cabeça dia após dia em todos os afazeres domésticos, profissionais, fora da casa, na relação de igreja, relação conjugal, relação pai e filhos. Tudo sempre deve passar por essa relação que temos com o Senhor Jesus. Fazer tudo para a glória dele, para o louvor do seu nome. Nós temos o privilégio de servir a Jesus aqui, enquanto vivemos nesse mundo, e servir nesse mundo ao Senhor Jesus passa por fazer conhecida a mensagem que diz que, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus foi levantado naquela cruz maldita em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos pelos seus méritos. Basta crer, como bastava para aqueles homens e mulheres no deserto, crer na palavra de Deus, que se olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado daquela enfermidade causada pela mordida da serpente. Irmãos e amigos, mesmo que você tenha nascido nessa condição, mesmo que a serpente do inferno tenha mordido você antes mesmo do seu nascimento e te envenenado com esse pecado mortal e maldito, a notícia que o Evangelho nos traz é que, para ficar curado, basta crer naquele que foi levantado naquela cruz. Da mesma forma, não precisamos fazer muita coisa, precisamos crer. E esse crer é providenciado pelo próprio Deus, que quer nos salvar. O Evangelho nos traz isso. Quer ficar curado desse veneno mortal? Olhe para o Senhor Jesus. Basta olhar para aquele que pisou a cabeça da serpente. Este que pisou a cabeça da serpente é Jesus Cristo. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
o caminho, a verdade e a vida, o Messias prometido, o maravilhoso conselheiro, o nosso mediador, o grande rei, o Filho de Deus bendito, o servo sofredor, o Messias, aquele que veio para pregar salvação, o guardião, o guarda de Sião, aquele que se compadece de nós, o nosso sumo sacerdote, aquele que veio para salvar pecadores, o grande profeta, o nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, o Deus conosco, o príncipe da paz, o grande pastor, aquele que deu a vida para resgate de muitos, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que nos faz nascer de novo. É olhando para Jesus que a gente compreende a nossa natureza pecaminosa, irmãos. É olhando para Jesus que compreendemos a justiça de Deus, que não tolera o pecado, mas que salva pecadores. É olhando para Jesus que confiamos nessa justiça. É olhando para Jesus que vemos a imagem de Deus na sua glória. É olhando para Jesus que buscamos a glória de Deus. É olhando para Jesus que entendemos as coisas espirituais. É olhando para Jesus que podemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos pela tua palavra bendita. Obrigado porque muitos daqui já experimentaram esse novo nascimento. Graça tua. Te damos graças, ó Pai, porque não temos que nos gloriar, mas temos muito pelo que exaltar o teu nome, Senhor. Louvamos a ti por essa salvação maravilhosa. Te agradecemos, ó Pai, por essa inclinação tua ao nosso encontro. Te louvamos porque tu nos amaste primeiro, Senhor. Não teríamos como te amar ou produzir algo que nos alçasse essa condição de filhos. Precisávamos de um milagre, estávamos mortos e tu nos trouxeste a vida. Éramos cadáveres, éramos ossos secos, mas o teu Santo Espírito soprou sobre nós e o autor da vida nos deu vida. Louvamos a ti por essas verdades eternas e que nos levam à eternidade, Senhor. Te agradecemos porque conhecemos, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que tu nos dê a oportunidade de fazê-la conhecida àqueles que não conhecem ainda. Nós te louvamos, ó Pai, pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua vida perfeita, obediência plena à lei e obediência plena à tua vontade, de ele ir até o fim no seu ministério aqui terreno e oferecer a sua morte como oferta pelo pecado de muitos. Senhor, louvamos a ti por tamanha salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, te damos graças. Em nome dele oramos. Amém.